E aí, jovem, tudo bem? Esse é um vídeo novo, como você pode perceber, em dois canais diferentes. Um canal que ele vai ter o mesmo nome dessa tratativa que você já me conhece, se conhece sim, mais próximo de mim, sabe que me chamo todo mundo de jovem. E pra gente ter um pouquinho mais de proximidade, eu criei esse canal apartado para que a gente consiga falar de uma forma mais dinâmica, de outros assuntos que possam interessar vocês. E a tratativa desse vídeo vai ser exatamente sobre o que me aconteceu nessa perspectiva do ano de 2025, mas sobre um olhar um pouco mais espiritual. Testemunho que aconteceu e como que eu saí de você que já me conhece, já saí daquele mundo da astrologia, aquele mundo místico que você já me conhecia, para uma vida agora de uma forma totalmente integrada, mais próxima daquilo que eu acredito, que é Cristo. Uma vida mais cristã. Mas para te dar um start, né, um início, um pé, para que você consiga entender daquilo que eu quero falar, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como foi a minha jornada na astrologia, como que eu entendia, quais eram as perspectivas, dar um entendimento para que você que está pela primeira vez, que você ainda não me conhece, fala quem é essa doida, o que ela está falando, mas esse assunto me interessa porque você tem um pezinho ali na astrologia, o outro na espiritualidade, e fica naquela luta dentro de você, assim como eu fiquei durante um bom tempo da minha vida. Vou te dar um pouquinho de como que foi essa jornada, essa história, e também tem um pouquinho ali do tarô, mas o tarô tem umas divergências ali que vai ser importante para você saber. E como que eu larguei tudo isso e passei a ficar mais próxima de Cristo, de ter uma vida cristã, de estar ali mais próximo, o que não é religiosidade, é totalmente espiritualidade, mas de um nível um pouquinho mais diferente. Tudo bem? Então, primeiro nesse primeiro momento, você já tá, né? Já vai saber o que vai acontecer por aqui. Já também fica à vontade para sair embora se não quiser, pode ficar, caso você queira, sinta-se à vontade, coloca aí, sinta-se à vontade, sente-se, e vamos lá. Para que você possa entender, né? A minha vida espiritual, ela começou e ela tem várias camadas que eu não vou abrir totalmente nesse vídeo. Esse vídeo é um overview, né? É uma ideia geral de como tudo aconteceu, mas em que outros vídeos a gente vai aprofundar essa história. Mas para que você consiga entender, minha jornada espiritual começou lá em meados de 2012, aonde aconteciam algumas coisas espirituais comigo, ninguém sabia, né, lá em casa como que a gente poderia lidar com aquilo. Então, para você ter uma ideia, né, eu sempre fui muito observadora das coisas da vida, né? E desde 2012, lá atrás, teve um período da minha vida que eu passei cerca de um mês. Eu era mais jovenzinha e passei mais de um mês acordando todo dia 3 horas da manhã. Para você que já tem algum nível de espiritualidade, já deve ter visto que esses números, 3 horas da manhã, tem sempre alguma coisa mística, espiritual acontecendo. E lá em casa, como ninguém sabia, ninguém tinha um respaldo espiritual um pouco mais profundo, ficava confuso para entender o que era, né? Minha mãe era naquele momento católica, a gente ia na igreja católica e até então não tinha muita resposta, e ela não sabia o que fazia comigo. Eu devia ter lá 14, 15 anos, ali por volta dos meus 14, 15 anos, e todo dia, durante pelo menos um mês, pelo que ela me conta, eu acordava às 3 horas da manhã e perdia o sono. Para quem tem um conhecimento um pouco espiritual, já sabe que o horário das 3 horas da manhã é um horário que acontece muitas coisas no plano espiritual. Para a gente que tem uma vida cristã, tem ali aquele momento de oração, o seu espírito ele te convida para orar. E começou ali, né, a minha jornada com Cristo, com a igreja. Foi quando a minha mãe, ela me levou numa igreja evangélica. Aí uma moça falou que uma moça que fazia orações, mas falou que eu tava com o espírito virado. Minha mãe entrou em crise, que não sabia nem o que era espírito virado, e fizeram campanha de oração, foi aquela coisa toda. E daí eu comecei a ir para a igreja evangélica, né, Assembleia de Deus, lá no bairro onde eu nasci, e me criei, e foi ali, naquele primeiro momento também, que eu aceitei a Cristo. Mas espera, né? Ali parece que tudo vai acontecer uma vida de crente, jornada, de igreja, mas não foi tão colorido assim. Então, durante esse período, passei um período na igreja, demorei um pouquinho para aceitar Cristo, porque eu achava aquilo, né, meio que uma doideira. Porque eu falava, eu vou virar crente, eu vou ter que usar saia, vou ter que ficar vindo pra igreja igual as irmãzinhas, porque naquele tempo, hoje
a igreja ela tem uma estrutura um pouco diferente, mas naquele tempo lá atrás ainda tinha aquele padrão das irmãs andando de saia e salto, aquela coisa toda. E como minha mãe sempre foi católica, os familiares que são mais próximos da gente, da minha mãe, também são católicos. Sair de uma estrutura católica, para você que conhece, ir para uma estrutura evangélica e ninguém da casa ser, é um pouco diferente, concorda? Então, naquele momento de jornada, eu fiquei relutante, mas depois de muitos cultos, acabei aceitando Jesus e ficou por isso. Depois de um tempo, eu me senti meio deslocado naquele momento da igreja, porque tinha que andar e na minha cabeça as pessoas julgavam a forma que as pessoas andavam, desmerecia, sabe? Essa coisa de injustiça social, digamos assim. E eu era muito contra tudo isso. Então, a partir desse momento, eu me afastei da igreja, mas sempre busquei na palavra, na Bíblia. Tinha uma bibliazinha que eu acho que, se você é um pouquinho mais velho, né? Você vai ter aquela biblinha pequenininha azul do Novo Testamento. Eu me apegava a ela, lia. Mas assim, eu tô falando de uma forma muito resumida, para te dar um contexto, pra você entender. E aí, como a gente é jovem, gosta daquelas coisas diferentes, em todo o meu entorno, desde a escola, sempre teve aquelas questões da astrologia, né? Então, qual é seu signo, qual é isso, qual é aquilo outro. E dentro de todas as meninas, principalmente nós mulheres, temos muito dessa coisa de querer saber o que vai ser nosso pai, nosso filho, essas coisas todas. Então, a partir desse primeiro momento, a astrologia me chamou mais atenção. E eu, curiosa, sempre muito curiosa, fui buscar alternativas para poder entender como que era aquilo que funcionava. Só que também tinha uma coisa que acontecia comigo o tempo inteiro, que era entender quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui, por que as coisas acontecem, por que lá atrás eu acordava 3 horas da manhã. Aí foi quando eu conheci alguns canais espiritualistas, aí já tinha YouTube, aí eu já conseguia ter acesso lá pelo computador de casa, acessar o YouTube, ver alguns canais, aí depois, pouco tempo depois, né, muitos anos depois, tive um celularzinho que acompanhava os vídeos pelo YouTube, então eu passei a acompanhar canais e gastava horas acompanhando canais de astrologia, de espiritualidade, então eu sempre fui muito para esse lado mais místico da vida, mais espiritual, né, para ter ali de buscar querer me entender, quem sou eu. E aí eu encontrei a astrologia. E dentro da astrologia, a fonte que eu fui buscar as informações foi para buscar me conhecer. Quem sou eu? O que esses signos que eles falam? E aí depois eu descobri que a astrologia não era só um negócio de um signo, eram vários signos. Aí eu queria entender muito aquilo. E aí também tinha uma outra coisa que eu acabei descobrindo depois. Dava para saber como que eram as pessoas. E aí eu queria saber quem eram as pessoas que se aproximavam próximo a mim, quem eram os menininhos que a gente tinha mais interesse. Aí pronto. De tão curiosa que eu fiquei para me conhecer, acabei conhecendo o outro. E por conhecer eu e o outro, através de um olhar que hoje eu tenho um conhecimento que não é tão colorido ou bonito como se parece, eu tive uma mudança. Então todo mundo vinha me consultar, todas as pessoas vinham falar, Luana, me fala como que é isso, e eu me achava. Então durante vários anos da minha vida eu passei mergulhando de forma totalmente autodidata, não frequentei nenhuma escola de astrologia, nem nada do tipo, eu mergulhei nesse tipo de conhecimento porque é aquilo que eu conhecia e é aquilo que na minha cabeça também se conectava com a espiritualidade. Mas dentro desse mesmo processo ainda tinha as coisas de Cristo, a Bíblia, porque como eu tive aquele primeiro contato com a igreja de forma de preconceito, né? Então aceitei a Cristo, mas depois de frequentar, todo mundo teve aquela jornada do preconceito, eu passei a querer interpretar a Bíblia da minha forma. Então, não de uma forma tão profunda e dedicada, mas sempre ali, né? Porque minha mãe ela tem uma espiritualidade muito aflorada. E ela sempre acredita muito em Deus, apesar de não ter uma base bíblica, um respaldo teológico para sustentar toda a fé dela. E aí, se um dia, talvez vocês terão a oportunidade de conhecer esse lado espiritual dela, que também tem um peso, de uma certa forma, na minha vida, porque ela é uma mulher de muita fé. Então, por mais que a gente não ia na igreja, e às vezes tinha uma coisa ou outra que uma pessoa me convidava, eu acabava indo, mas nada muito frequente. E eu ficava naquele, né, o que vocês conhecem hoje de Raimundo, é um pé na igreja e um pé no mundo. Só que eu não queria me apegar, porque pra mim já estava claro que o momento que você se dedica a ir à igreja
você tem um compromisso real com aquilo. E eu sempre tive muito medo de me comprometer e não conseguir carregar aquilo, de forma geral. Então, ficava na minha cabeça aquela estigma, né? Como que eu vou para a igreja e aí vou ter toda aquela roupagem de irmã, irmão, e Jesus Cristo, e acreditando em horóscopo. Eles falam que não deve acreditar. Hoje eu tenho esse entendimento do porquê que não deve. Mas naquele momento eu achava que era uma coisa bem balela, porque até então havia uma onda espiritualista de coisas, né, universais, paz e amor, digamos assim. Onde você tem a liberdade de acreditar em diversas coisas que fazem sentido para você, mas que não necessariamente tem coerência para uma visão espiritual cristã com base bíblica. E isso sempre me pegou, porque eu ia verificar na Bíblia várias coisas, acontecia alguma coisa e ia lá, dar uma lida, mas como se fosse a Bíblia uma página consultiva. Igual eu consultava o horóscopo, basicamente. E saindo desse momento, né, então eu mergulhei na astrologia, todo mundo me conhecia, se tinha alguma dúvida sobre astrologia, as pessoas me perguntavam, era como se fosse uma consultora não oficial, mas que usava aquilo como uma ferramenta de interação com as pessoas, então eu me via daquela forma. Então as pessoas vinham, me consultavam, perguntavam, toda a roda de conversa que eu sentava, eu desenhava a pessoa com base naquilo, as pessoas ficavam desacreditadas, enfim. E me achavam por causa daquilo, uma ignorância, né? Hoje eu tenho entendimento que é sobre isso, mas naquele momento era aquilo que eu era. Então as pessoas conheciam a Luana como a Luana que é mística, que entende das coisas espirituais e também entende de astrologia. Até aí tudo bem. Dentro desse processo de jornada, né, que é uma jornada mais longa, nos últimos anos, sei lá, uns 4 anos, 5 anos, eu conheci a cartomancia, a tarologia, né, o tarô, através de vídeos do YouTube. Então teve uma vez que me apresentaram um vídeo e falaram, olha o que está acontecendo nesse vídeo aqui, vê se não tem a ver comigo. Aí eu vi aquela mulher lendo cartas, porque até então eu não tinha conhecimento inicial daquela pessoa. Então, de como que funcionava o tarô, não sabia de nada. Só achava que tinha aquele, como tem astrologia, em algum momento ou outro falava-se sobre tarô, numerologia, essas outras coisas, essas outras ciências não oficiais. Dentro desse processo me apresentaram esse vídeo, eu olhei e falei, interessante, tá falando, né, da vida, assim como a astrologia consulta os astros para entender o que vai acontecer no futuro e entender o que funciona no presente, a cartomancia também falava a mesma coisa. E aí, a partir desse primeiro momento, eu passei a seguir canais de pessoas para poder entender um pouquinho mais de como era aquilo. E eu tenho um perfil muito analista, eu tenho uma tendência a analisar padrões, a buscar respostas de uma forma padronizada, a sempre enxergar aquilo que está um pouquinho mais além do que está mostrando. E aí, como eu tinha aquele estigma de ser YouTube, ser aberto, porque na astrologia eu ainda tinha o controle de entender como que estava funcionando tudo a partir de um ponto de vista que era a minha configuração, entre aspas. No tarô, como era aberto, eu não tinha conhecimento, no tarô aberto do YouTube eu ficava, fala com muitas pessoas, não quer dizer que conecta com essas pessoas. E aí o que eu entrei? Entrei em um modo de análise, porque através daquilo eu queria respostas para mim, que eu achava que era um caminho viável, entre aspas, né? Naquele primeiro momento, e comecei a entrar em looping, ver vídeos, mas buscar padrões. Então, dentro daqueles padrões de vídeo, eu via, assim, vídeos atrás de outros. Se você, por algum motivo, assiste esse tipo de vídeo, você sabe que são vídeos longos, são vídeos de várias análises, de vários comentários. E uma coisa dentro desse processo da tarologia que me chamou a atenção, que depois de muito ver, muito entender, eu achei vários padrões. Também um dos padrões que eu vi ali naquele momento, e eu acho que isso é importante para que você consiga absorver do ponto de vista que tem coisas que o destino começa... Destino, né? Deus começa a te direcionar para aquilo que Ele quer, mas que você precisa ter olhos abertos para poder enxergar. No primeiro momento, principalmente nos últimos 3 anos, 2 anos da minha vida, eu mergulhei nisso. A
o tarô como um todo, né? Tinha a astrologia que eu usava ali, mas o tarô eu usava como um hobby. Então, chegava do trabalho, eu ficava vendo, enquanto eu estava trabalhando, tem gente que escuta a música, eu ficava ouvindo o vídeo. Eu nunca cheguei a consultar nenhuma, especificamente, porque pra mim era a premissa. Primeiro que antigamente eu não tinha dinheiro para consultar essas pessoas. E depois que eu passei a ter dinheiro, eu falei, eu não vou gastar dinheiro com isso, se eu posso aprender a fazer isso. E aí eu ficava olhando, lendo vários vídeos, via padrões, e dentro daqueles montes de padrões, eu absorvia pra mim o que era útil, o que não era útil. E aí personalizava aquela leitura pra mim. Eu falei, se 3, 4 vídeos de mais de 1 hora, então eu passava horas, pra você ter uma ideia, horas do meu dia útil vendo tarô, eu aprendi a fazer aquilo. Então, eu entendi quais eram as pessoas que, dentro daquele universo, liam de forma adequada, que liam, outros que mentiam e tudo mais. E havia um outro padrão que eu encontrei nesse meio, que eu sou uma pessoa que faz análises, né? Então, é natural que você consegue encontrar padrões em tudo que você está vivendo. Dentro desse tarô da taromancia, o que eu encontrei? Que era um segmento que estava crescente muito rápido. Então, todos os canais que eu comecei a seguir há 1 ano atrás, em 6 meses já dobrou de tamanho, em 9 meses, assim, muito alto a quantidade de visualizações. É aquilo que eu pensei, vou fazer pra mim como hobby, vou ajudar pessoas, porque até então o coração é puro para poder fazer algo que vai agregar alguém. Porque já tinha astrologia. Então eu falei, por que não juntar esses dois conhecimentos, assim como tem vários canais que fazem isso, e trazer de uma forma orgânica e ganhar uma renda extra com isso. Só que assim, toda vez que eu pensava isso, tinha algum incômodo dentro do meu ser. E eu não entendia muito bem o que era aquilo. Eu saía para comprar o tarô, falei, não, vou pegar o tarô, vou me especializar um pouquinho nisso, para eu poder fazer vídeos e transmitir esse tipo de conhecimento. E sempre tinha um incômodo dentro de mim, eu não entendia. Chegava na livraria, comprava outro livro, observava todos os tarôs, mesmo com dinheiro, vinha aquele negócio, depois eu compro, ou depois eu inventava uma desculpa, mas nunca tinha aquele ímpeto de comprar. Então, toda vez que eu ia numa livraria, passava, observava os tipos de tarô, lia, via as cartas, eu falava, agora não, depois eu volto. Outro dia eu volto, aí depois tá caro. Aí eu vou olhar na internet, eu fico de comprar. Nunca comprei, nunca parei pra comprar e que bom que isso aconteceu. Mas em paralelo a tudo isso, o que eu quero deixar claro com vocês? Também estava apegada à Bíblia. E qual que é o problema disso? Um detalhe. Eu, há cerca de 2, também nesse mesmo período em que eu passei a frequentar, a observar, né? A observar ainda mais essas questões do tarô, eu também frequentava a igreja. Olha o paradoxo. Por quê? O que eu queria na igreja? Eu ia para a igreja apenas para poder ouvir a palavra e o louvor. O louvor, ele me toca de uma forma muito profunda. A música, ela tem um poder muito grande assim na minha vida. E o louvor, ele me toca de uma forma muito profunda. Só que em momento nenhum eu quis me apegar a nada, porque eu entrava, ficava no fundo da igreja, assistia o culto. Eu gosto de interpretar, eu gosto de ver como que as pessoas veem o mundo. Então, dentro daquela palavra eu observava, ele olhou aqui, olha como Jesus fez isso, olha como tudo aconteceu na história. Então eu sempre fui de observar a palavra, via cultos também, vez ou outra. E dentro daquele universo espiritual, ia na igreja, voltava para casa, assistia um vídeo de tarô. E aí, por que eu falei isso para vocês, né? Porque tem também uma vertente dentro desse universo do tarô, é que a gente busca uma espiritualidade mais rasa, mais rápida, como se fosse a pastelaria que a gente brinca. Quer pastel, né? Você quer falar com Deus ali, você quer uma resposta para sua vida, principalmente enquanto você está com um momento de alguma dor, seja ela emocional, seja ela de uma forma do trabalho. Se você estiver passando por algum momento da sua vida, pode ser que ou você faça isso agora, ou você esteja pensando em fazer, ou alguém te falou que isso pode ser um caminho. Eu não sei como que vai chegar essa informação para você. Mas para mim, enquanto eu assistia os vídeos de tarô, muitas tarólogas, né, tanto mulheres quanto homens, eles falavam que o pessoal da igreja ia buscar eles de uma forma assim muito maior do que se imaginavam. E tem o estigma, né? Não eram os católicos, enfim, eram os evangélicos. Aí eu me via também um pouco nisso.
Porque, de certa forma, eu não acredito nos santos da Igreja Católica. Não tenho nada contra, respeito quem frequenta, quem acredita, cada um tem o seu credo. E aqui é um espaço livre para que você faça o que você achar da sua vida, só não me enche o saco. Mas, naquele momento eu me via a pessoa que ia para a igreja, não mergulhava direto na igreja, porque tinha todos esses paradoxos que eu ainda acreditava. Então, acreditava em astrologia, eu via que fazia sentido algumas coisas no tarô, aí eu via alguma outra coisa, eu falava, não, ninguém vai eu quero ser livre. Só que tem uma diferença nesse tipo de liberdade que não é uma liberdade. E aí, das coisas espirituais que aconteciam, tinha muito desse estigma, né? No vídeo. Tem pessoa da igreja. E aí, o que me deixava assim muito entristecida e furiosa também no nível é que pessoas de alto escalão, né, dentro da igreja, consulta, frequenta, paga esse tipo de pessoa para poder fazer isso. Então, desde pastores, enfim, diversas pessoas utilizam este recurso espiritual para consultar os espíritos ou para prosperar a igreja. Palavras das pessoas que consultavam, que faziam as leituras das cartas. Elas, enquanto tiravam as cartas, falavam, vinham pessoas da igreja. E aqui, o que me deixava assim mais curiosa é a hipocrisia, porque eu falo, como que uma pessoa, e aí eu meio justiceira, assim, porque eu não colocava totalmente dentro da igreja por causa dessas situações que eu ainda acreditava, mas também não pagava ninguém para consultar isso. Não que eu fosse melhor por isso, né? Pra mim era mais dificultoso porque eu tinha que consultar outros vídeos. Isso me deixava louca, porque eu falo, como que uma pessoa... É a mesma coisa que falar que o padre vai consultar o tarô e pagar pra pessoa fazer trabalhos, enfim. Isso me deixava assim, numa ânsia, assim, um incômodo muito grande dentro de mim. Mas eu entendia de uma certa forma o fundo disso. Pessoas que são rasas com suas próprias espiritualidades, com aquilo, com o credo que elas dizem ter, que é Jesus Cristo, quando cristão, e buscam algo rápido para saciar uma dor que não sacia. É um poço sem fundo. Porque muitas pessoas desse meio, não estou falando todas, tem as pessoas que de forma acreditam, são sinceras, enfim, mas tem muitas pessoas que só querem ganhar o dinheiro com aquela emoção que você está sentindo. E usam do recurso, seu recurso emocional, onde você não tem a racionalidade naquele momento, para te direcionar um caminho que não é verdadeiro, muitas das vezes. Porque até então, para quem tem conhecimento de tarô, entende que ela lê uma linha possível de acontecimentos. Se você acredita em física quântica, você também vai entender que a partir do momento que você pensa e sente que é o que está na Bíblia, né? Você sim pensou e sentiu, aquilo aconteceu, é a fé, o que também está na Bíblia. Na física quântica também fala isso. E lá, ele lê uma linha possível. E às vezes a pessoa não tem nem entendimento das cartas, ela lê qualquer coisa e a pessoa acredita aquilo como verdade. Isso me deixava mais curiosa nas leituras que eu via como erro. E pra mim, naquele momento, eu falava, eu não vou ser essa pessoa, eu vou ler e vai estar de fato aquilo. E eu via muitas pessoas lendo de forma errada, para que as pessoas se sentissem emocionadas e dessem views para elas. Para que aumentasse a visualização e elas ganhassem dinheiro com os anúncios. Isso me deixava furiosa. Eu fico pensando, aí naqueles momentos eu pensava, quantas pessoas estão indo para suas igrejas ou seus entendimentos espirituais buscando alívio, aconchego em pessoas que parecem ser espirituais e no fundo não são. Fachada, entendeu? Isso me deixava assim uma revolta profunda. Mas ok, até então cada um tem a sua vida, vive da forma que é mais adequada e eu tenho que fazer o meu papel a partir do momento que eu enxergo e que Deus me proporcionou enxergar aquilo e vivenciar aquilo. E ainda continuava indo na igreja, o espírito me incomodando e sempre... Aí tinha umas horas que você que é um pouco mais sensível espiritual vai entender o meu ponto. Se você não pegou esse ponto, só fica aí, respira primeiro, né? Mas quando você passa, no nível espiritual, quando você passa a acessar certos conhecimentos, certas coisas, o que acontece com você? Você passa a carregar aquela energia com você. E de tanto que eu assisti esses vídeos, em alguns momentos curiosa, eu ia para algumas linhas que são mais, entre aspas, pesadas na leitura. Onde eles consultam
base africana, né? Linha matriz africana, nível espiritual, Quando eu assisti 1 ou 2 vídeos daquele que eles fazem a interpretação, eu falei, não tá certo. Vinha um peso espiritual sobre a minha casa muito grande. E aí uma outra coisa que eu gostaria que você se atentasse nesse processo do tarô é que nem tudo que você julga ser espiritual é de fato espiritual. Um sinal. Você viu alguma coisa porque lá no vídeo falou que tal coisa vai acontecer. Você criou aquela realidade porque você teve fé que aquilo poderia ser verdade. Aquilo realmente aconteceu. Só que aquilo, por você não ter um fundamento, uma base espiritual consolidada, você acredita que aquilo é um sinal para você. E a partir daquilo, de tanto você observar, você vai começando a criar realidades dentro da sua vivência que não tem base espiritual que sustente aquilo. Eu falo você, mas eu digo eu também. Eu comecei a interpretar sinais que não eram sinais. Eu comecei a interpretar pessoas como problema que não eram problema. E isso tem uma linha tênue muito complicada que eu gostaria que você entendesse. Quando você passa a consultar esse tipo de espiritualidade e você não tem uma base espiritual que te consolida, a sua chance de engano, de margem de levar ao erro é extremamente alta. Tudo você vai interpretar como espiritual quando não é espiritual. Você vai começar a achar que você tem alguns problemas por causa de certas situações que não são essas situações as causadoras dos seus problemas. A sua vida emocional não está ruim por causa de certas situações e não vai melhorar por causa de alguns sinais. Quando você passa a ter isso, né, não só a sua vida emocional, o seu trabalho, você não está tendo um problema no trabalho só por causa daquela pessoa que supostamente pareceu uma carta lá para você que diz que você tem um inimigo e aí você já não gosta muito de uma pessoa, você já acha que aquela pessoa é sua inimiga quando na realidade nem é. Então todos esses detalhes você precisa estar atento. E aonde você consulta? No livro, que funciona há mais de 2000 anos. A Bíblia, muitas pessoas consultam. Então, quando eu voltava e lia, voltava da igreja, via aquela passagem bíblica, lia aquela passagem bíblica, interpretava, eu via cada vez mais o quão distante eu estava de Deus e eu achava que estava perto. Sabe por quê? Porque acontecia alguma coisa na minha vida, eu assistia 2, 3 vídeos que eu achava que justificava aquele acontecimento na minha vida. Leitura, né? Eu via o vídeo, mas e quem paga para ler? Paga a pessoa para ter uma leitura. E isso assim me deixou no nível incrédula, né? Quando você passa a enxergar de verdade. Porque na Bíblia tem uma passagem que eu não vou conseguir lembrar agora a passagem exata, mas ela fala, né? Quando você conhece a verdade ela te liberta. Conhecei a verdade, ela vos libertará. Quando você passa a enxergar a verdade, tudo aquilo que era oculto, que era feio, que estava não tão visível, você passa a enxergar. E isso te dá uma clareza espiritual gigante, porque um dilema que eu entrei quando eu comecei a ir de verdade na minha espiritualidade, eu já chego lá para falar como é que eu voltei para tudo isso de vez, assim, eu já inicio, mas você vai entender que parece que a espiritualidade está mais perto de você. Quando você está assistindo, você está consultando, você paga alguém para consultar, ou qualquer coisa do gênero. Parece que a espiritualidade está mais perto de você, parece que as respostas de Deus estão cada vez mais perto de você. E não é verdade. E aí uma coisa que no primeiro momento me chocou foi que quando eu decidi largar isso, e eu vou chegar lá, tudo que eu entendia que era resposta de Deus silenciou na minha vida. Então eu falava, Deus, por que antes quando eu via aquilo o Senhor me respondia e agora o Senhor não fala comigo? Por que agora o Senhor está calado? E eu vi o quão distante eu estava de Deus. Mas tirando esse contexto, né, que eu primeiro preciso te dar uma base para que você entenda essa segunda parte, é algo muito complexo você trabalhar a espiritualidade quando você está no nível de depender emocionalmente de uma resposta, quando você não enxerga uma saída. E eu espero de verdade que, se você estiver vivendo esse momento, assim como eu vivi,
em muitos anos da minha vida, eu buscava respostas, queria uma suposta liberdade que não era uma liberdade. Vivia uma rebeldia que não era de fato aquilo que deveria viver, e tá tudo bem, cada um vai ter o seu processo espiritual para poder aprender. Eu tive o meu, e por causa disso eu estou te alertando, né? Para que você também acorde, você não precise viver aquilo que eu vivi, as dores que eu passei, as interpretações que eu vivi, para que você quebre a cara lá na frente e demore tanto para se aproximar daquilo que realmente é, pelo menos para mim, na minha vida, é a verdade. Então, trazendo esse contexto, que você já entendeu que eu respirava astrologia, durante os últimos 3, 4 anos da minha vida também respirava cartomancia. Então, todos esses universos eu utilizava de ferramenta para conhecimento pessoal, autoconhecimento, conhecimento do outro, e era aquilo que eu me identificava. Eu me enxergava daquela forma, era aquilo que eu gastava energia, era aquilo que eu tinha, além de outras coisas, né? Porque eu sou formada em administração, eu tenho entendimento em marketing, esse universo eu também gastei tempo, mas esse era o meu hobby. E o seu hobby você gasta tempo investindo. Quando você vê, você já sabe de uma forma tão natural que nem sabe por que sabe aquilo. E tudo que eu aprendi sobre esse universo, aprendi de forma autônoma. Não paguei ninguém, não ficava consultando pessoas extras para poder me dar um respaldo. Então tudo fui de curiosa, só para poder me conhecer e conhecer o outro. E aí, virou 2025, vários acontecimentos, porque você tem que ter noção. A sua vida tá um caos muitas vezes porque você está escutando conselhos de quem você não deveria escutar. Eu estava escutando conselhos de interpretações de vídeos que eu via, de coisas que eu raciocinava e achava que aquilo era uma verdade, e minha vida inteira estava um caos. Eu estava cega, com dores, e estava buscando uma resposta numa pastelaria. Quando Deus tem um supermercado oferecendo para mim, e eu estava só buscando uma resposta numa pastelaria, entende? Então, minha vida estava caótica. E se você está nesse universo, é certeza que sua vida está caótica. E se você observar, dificilmente tem pessoas que têm uma vida organizada se elas estão vinculadas nesse meio. É só você observar os frutos. Como que estão os frutos daquela árvore? Então, minimamente, uma coisa ou outra andava na minha vida durante um tempo, outras coisas regrediam, e eu achava que aquilo era o natural. Só que quem está mergulhado dentro desse nível energético, porque quando você entende espiritualidade, você entende que você possui acessos a níveis espirituais, e todo grupo onde você está tem uma energia equivalente, correspondente àquilo que você vive. E aquela minha energia estava um caos, eu achava que era Deus, e qualquer borboleta que passava era um sinal, e qualquer coisa que respirava era um sinal, mas era só acúmulo daquilo que eu estava vivendo. Chegou 2025, todo aquele caos vivendo, né? E essa vai e volta, eu tô indo pra igreja, não volto, assisto o culto em casa, não compro baralho, mas assim, eu tô tentando me aproximar mais de Deus, porque eu tô vendo cada vez mais que aquilo tá fazendo ainda mais sentido, e eu já vivia Cristo, porque uma coisa que eu sempre busquei, independente de buscar outras alternativas espirituais como resposta, eu sempre coloquei Cristo no centro. Independente de eu não ir ou ir por uma religião, Cristo era a minha base de exemplo. Então era Ele que você vê muitos coaches chamando de modelar. Era Ele que eu iria modelar. Eu iria buscar me parecer com Ele, sem os hipócritas da igreja. Porque, né, até então eu tinha muitos respaldos, principalmente vendo aqueles vídeos. Quanto mais eu via aqueles vídeos e elas falavam que aquelas pessoas da igreja estavam lá buscando esse nível, e ninguém sabia. Porque todas elas, da forma que elas falavam, ninguém tinha nem entendimento do nível que a pessoa chegava na igreja de liderança e consultava essas fontes. Que parecia na internet, naquela coisa bonita, espiritual, mas que por trás dos panos aconteciam muitas outras coisas. Isso me deixava num nível assim muito ruim de espiritualidade, mas que faz parte. Tem gente que não vive aquilo que prega em todos os lugares. Eu quero que você tenha muito claro isso, e que isso não seja um impeditivo de você buscar aquilo que seu coração grita para você buscar. Há pessoas ruins em todos os lugares, em todos os níveis, e não é só ruins. Há pessoas que, assim como eu e você, estão buscando se atualizar, ser melhor, estão buscando, através daquilo que está acontecendo com ela, outras alternativas. Deus tem um chamado para todo mundo,
cada um à sua maneira e cada pessoa chegará no seu tempo. E acredite, aquele que faz mal, aquele que, segundo o que você acha, tira dinheiro do povo, faz qualquer coisa errada, ele pagará. E você não é responsável por isso. Quando a gente deixa isso claro, todas as outras coisas passam a ser mais fluidas. Então, cada pessoa pagará por aquilo que ela colhe e planta. Se ela planta engano, ela colherá engano. E você não é o responsável por isso. Tudo bem? Então chegou 2025. Em 2025, eu frequentava a igreja, conheci uma nova igreja, pequenininha, tudo mais. E durante um culto lá em fevereiro, teve uma revelação, a pessoa que estava ministrando, né, a pastora que estava ministrando aquele culto naquele momento, ela vivia olhando pra mim e eu falei, ferrou, porque eu sempre buscava, né? Se você tá nesse meio confuso, Deus fala comigo, porque eu sou uma pessoa extremamente racional. Então Deus fala comigo de uma forma diferente do que fala com outras pessoas. Pra minha mãe, qualquer pessoa para ela no meio da rua, fala o livro dela inteiro, fala a profecia e acabou. Nunca aconteceu comigo. Então eu sempre pedi pra Deus, fala, pede, né? Manda uma pessoa falar comigo. E ele nada. Eu falei, tá me escutando não, né, pai? Tá. Ok. Dentro desse culto, teve essa revelação, então, essa revelação, nem falei qual é a revelação, né? Teve uma revelação, então, essa pastora, ela olhava pra mim, aí ela falava, atrás de você, eu vejo muitas caveiras, cartas de baralho, vejo assim, atrás de mim. Aquilo dali, você não faz ideia de como é. Aí ela falou também algumas outras coisas, mas o que é relevante nesse momento é só isso. Quem sabe no outro momento eu falo sobre as outras coisas. Mas nesse primeiro momento ela falou sobre aquilo dali, me apavorou no nível que eu falei, meu Deus, eu não faço nada. Eu, no mínimo, acho que ela deve ter pensado que eu faço alguma coisa, não sei. Mas aquilo, quando eu olhei aquilo, que ela falou que tinha muita dessas coisas atrás, ela via atrás de mim muita caveira, né? Caveira. Cartas de baralho, essas coisas, tudo muito atrás de mim. Entrei em pavor, falei, eu não quero mais aquilo. E lembra, né? Meu espírito já estava incomodado com tudo aquilo. E eu já estava tentando parar de assistir, por exemplo, os vídeos, de consultar, porque aquilo estava tomando muito tempo do meu dia e eu não estava conseguindo progredir em outras coisas. Dito aquilo, eu fiquei com aquilo matutando. Eu falei, meu Deus, hoje, chega, já deu, já entendi já o recado. Eu só lembro de falar isso com Deus, já entendi o que o Senhor quer falar. Agora sim ele falou comigo, porque usou uma pessoa externa para vir falar diretamente comigo, porque eu tava naquela, Deus, eu posso fazer, eu não faço, mas eu tô fazendo bem, mas eu, né, naquilo. Continua sendo espiritual e tudo mais. E Deus vinha me respondendo de várias formas, eu não entendi. Quando veio, usou essa pessoa para poder falar comigo. Até aqui, já estava assim, eu falei, meu Deus, não é aquilo, e apavorada. Cheguei em casa, nesse mesmo dia, falei, hoje, chega, vou eliminar isso da minha vida, porque como que uma pessoa com esse poder de visão espiritual consegue chegar nisso? Só que assim, era só um reflexo, aquilo dali era só um reflexo de tudo que já estava acontecendo na minha vida. Minha vida já estava com muitas coisas acontecendo, eu com uma energia super pesada, carregada, não entendi o porquê, uma pessoa cansada, sabe assim? Parecia que minha vida estava esgotada, parecia um zumbi, mas ok. Cheguei em casa, eliminei todos os perfis que eu seguia que falavam sobre isso. Todos os canais que seguia falavam sobre isso. Tudo que eu tinha que envolvia esse cenário, eu eliminei. Parece que no momento que eu fiz aquilo, saiu de mim. Sabe, a energia saiu. Foi um negócio assim que eu respirei mais aliviada, só que ao mesmo tempo, e talvez isso vai incomodar você caso você também tome essa escolha. Naquele mesmo momento que eu decidi eliminar tudo, porque Deus já vinha falando comigo, eu não estava escutando. Aí, não contente, ele me usou uma pessoa para falar comigo. Quando ele falou comigo e eu eliminei, que eu realmente decidi, eu falei, não é isso não cabe mais a mim, não tem nada a ver mais comigo, e eu eliminei, eu entrei no momento de, ok, eu lembro só de eu sentar no sofá da minha casa, depois de fazer tudo isso, acho que no outro dia, e eu parar assim e falar assim, e agora, Deus, quem eu sou? Eu entrei num paradigma muito grande comigo mesma, porque tudo que eu me conhecia sobre mim, o que as pessoas conheciam sobre mim,
tinham a ver com esse universo espiritual, com outros entendimentos espirituais além dos tradicionais. Então, sempre que as pessoas tinham alguma dúvida com relação a alguma coisa na vida delas, elas vinham, me perguntavam. Claro, além disso, eu tinha outros conhecimentos de análises, né? Não eram só essas ferramentas espirituais, porque eu faço outros estudos. Então, tudo quanto era coisa para eu tentar entender quem eu sou, eu já consultei na vida, pode ter certeza disso. Já fui atrás do conhecimento para entender quem eu sou. E continuo nessa jornada até hoje. Só que naquele momento, grande parte de anos da minha vida estavam ligados àquelas duas, três atividades espirituais que me identificavam. Você quer entender qualquer pessoa que chegava numa roda de amigos, quer entender qualquer coisa de astrologia, pergunta pra Luana. Ela define a pessoa assim, assim, assado. E naquele momento que eu eliminei tudo isso da minha vida, eu me vi num paradoxo. Eu falei, o que é isso? Quem eu sou, Deus? E o que eu vou fazer agora? Eu só me lembro de falar assim com Deus. O que eu vou fazer agora? Quem sou eu agora? Eu tive que me redescobrir e buscar novas coisas. Porque até então eu me definia daquela forma. Mas quem sou eu a partir de agora? E aí eu só lembro de Deus falar, fica calma, vive o processo. Só lembro disso. E eu vivi durante meses com aquela ânsia de, tá, e agora? E aí, uma coisa de viciado. Se você já tentou passar por algum vício, você sabe muito bem o que eu tô falando, independente do vício que você tenha. Em vários momentos, durante aqueles primeiros meses, me vinha a necessidade de voltar, de consultar, de ir atrás, de falar, putz, mas deixa eu só dar uma olhadinha, deixa só... Por quê? Aquilo já era do dia a dia, eu já estava viciada, entre aspas, naquela rotina. Então aquilo já era o meu ser, já estava dentro do meu ser, da minha vivência, já era quem eu era. E aí quando eu decidi abrir mão disso, eu tive que desfazer de tudo e viver algo novo. E esse novo não tinha novo. O que é o novo? Quem é o novo? E aí eu tinha que mergulhar em Cristo. Então de fevereiro ali já saiu uma oportunidade de me batizar. Antes desse 2025 e 2024 eu já tinha tido uma oportunidade de me batizar. Aconteceu várias coisas naquele momento que eu não consegui me batizar. Eu falei, mas desse ano não vai. Então apareceu lá na oportunidade em março, já no finalzinho de março apareceu a oportunidade de me batizar. Eu falei, beleza, Deus, já deixei tudo pra trás. O que eu tenho que viver? Só tenho isso. E se eu tenho isso, que graças a Deus é muita coisa, é você, eu tenho que viver você. É você, respirar você, e não é religiosidade. E eu quero que vocês tenham claro isso com vocês. Você não precisa viver uma religiosidade para que as pessoas de fora vejam, meu Deus, quão santa essa pessoa se tornou. Não, você não está santo. Você é uma pessoa que está em processo de desenvolvimento. Você não virou o Buda, você aceitou a Cristo, você vai errar pra caramba, mas eu espero que com todo o erro que você viva, você aprenda e busque na fonte. Lembra, o livro de 2000 anos que está funcionando até hoje? Consulta ele, conversa com o papai, que você vai entender. Quando fiz o batismo, mergulhei e eu estou em processo, né? Agora o ano acabou, agora tem mais uma jornada incrível para poder me ver nesse próximo ano e nos próximos. Mas, como aprendizado, eu gostaria que você entendesse. Em momento nenhum, a minha escolha de viver realmente Cristo não é a religiosidade, é Cristo. É me aproximar de quem Ele é. De viver como que se fosse o último ar que você respira, de trazer ele para perto. E um detalhe que eu gostaria de trazer aqui para você, que você com certeza vai ter essa experiência, a partir do momento que você realmente decide trazer Cristo para pertinho, como se ele fosse o seu pai, Deus, né? Cristo, Deus, trazer Deus assim para pertinho, como se fosse realmente seu pai. De sentar assim com ele, você tá com uma dor, é conversar com ele. Não ter um intermediário, é você ir direto na fonte, sabe? Você ir direto na fonte, como diz minha mãe, né? Falar com o dono dos porcos. Você tem uma experiência surreal. Agora, a forma, o meu nível espiritual está muito mais alinhado. Não posso dizer que está perfeito, não posso dizer que, meu Deus, não. Tem muita coisa ainda na jornada para aprender,
como, por exemplo, ter um mergulho no próprio livro, porque o livro eu só usava de consulta. Então usava uma coisa ou outra como base, tenho entendimento, escuto muito para poder replicar, mas de mergulhar, por exemplo, é algo que eu vou precisar mergulhar, porque se eu vou falar para você daquilo que eu acredito e tenho uma base para que eu possa ter para ser estruturada na minha fala de como produzo para você um conteúdo, uma conversa. Agora as pessoas não vão mais me consultar como astrologia, então quem sou eu? Uma nova eu. Então uma nova eu precisa também ter bases, porque eu tinha bases errôneas, porque na própria Bíblia, se você for consultar, lá fala que você não deve consultar pessoas que consultam o futuro. Está em Deuteronômio 18. Você vai lá, você vai procurar achar, né, essas informações. Assim como lá atrás eu acreditava nas coisas da igreja católica, cheguei lá na igreja evangélica e a mulher falou, não tem que adorar santo, não sei o que, eu tinha lá uma Ritinha de Cássia que eu guardava assim no espelhinho da minha cama, fazia orações para a Ritinha de Cássia lá. Aí quando ela me mostrou na Bíblia, lá em Coríntios, que não se deve adorar imagem alguma, tratar seu Deus, nada, naquele momento toda aquela coisa da igreja católica morreu. Aí foi lá onde eu aceitei Cristo na igreja evangélica, mas não é placa de igreja, não é igreja, é a vivência espiritual em cima desse credo, que é Cristo. É você viver a luz que você carrega dentro de você, a partir do momento que você tem, e a leveza que você traz. Quando você vive realmente Cristo, você tem uma paz interior que é surreal. Porque até então, quando você não tem aquela vivência de trazer Deus para perto, assim, para sentar igual o pai, vamos ter uma conversa, aquela proximidade, você tá apartado, você ainda tá apegado com as coisas do mundo. E o que é estar apegado com as coisas do mundo? É você estar sempre aflito, sempre pensando no que pode ser. E uma coisa uma palavra assim que me tranquilizava muito é que lá na Bíblia, né, se eu não me engano, tá em Mateus, ali próximo de Mateus 6, se eu não me engano, fala que se Deus dá, não deixa faltar nem água, Deus não deixa faltar nem água para os passarinhos dele. Ele vai deixar para quem é imagem e semelhança. Entende? Quando você passa a entender que tudo é dele, tudo está nele, e nós somos uma só carne com ele, nós carregamos a chama do Espírito dele, é um negócio surreal. É uma paz que você tem de entrega na vida, que enquanto você está apegada com as coisas de fora do universo, como essas coisas assim, você dá muito mais valor a coisas superficiais. A pessoa, você cria intrigas que não deveria criar, você cria ilusões das quais você não deveria criar. E quando você realmente está vivendo aquilo de verdade, assim, que corre na sua veia, é uma coisa totalmente diferente. O seu brilho fica diferente. A leveza que você carrega é diferente. A forma que você enxerga o outro. Porque você passa a enxergar verdadeiramente você. Você enxerga o outro diferente. Então, meu convite que eu posso fazer agora, já no final, e olha, eu resumi muito tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo nesse primeiro vídeo, é que se você ainda está nessa dúvida, se você consulta, mas você ainda está com aquele pezinho, putz, vou na igreja, ou você não vai na igreja, mas consome, por exemplo, cultos, né, online, se você assiste cultos online, se você escuta a palavra, às vezes nem culto, que é aquela coisa toda, dependendo da pessoa, nem gosta, mas você ouviu o que está escrito naquele livro de 2000 anos, você começa a mergulhar. Eu gostaria que você se desse a oportunidade de viver isso. De ver que tudo aquilo que é falado naquelas leituras são apenas linhas possíveis. Que quando você olha para a Bíblia e você volta, putz, todas as respostas já estavam lá. Todas as aflições que muitas pessoas passaram no decorrer de muitas eras estão lá. Aquilo que você está vivendo hoje já tem uma resposta lá. A dor que você tem, que você não sabe para onde encontrar, está lá. A resposta está lá. E que você possa, no seu caminho, encontrar pessoas confiáveis, que vivem realmente aquilo, e que você tenha discernimento para entender quando uma pessoa realmente vive daquilo que ela fala e prega, e quando não. Isso é um detalhe que você vai aprender na jornada, assim como eu.
que há sim hipócritas, tanto na igreja como fora da igreja, né? De novo esse assunto, mas para que você tenha discernimento. É um processo que vai requerer sutileza espiritual sua. Por mais fundo que você esteja no poço, pastelaria não é a sua resposta. Busque verdadeiramente você, não busque intermediários para sua conexão. Deus, você tem acesso direto na fonte, você não precisa de intermediários para viver. A não ser que a sua crença até hoje acredite que você precisa de um intermediário para viver aquilo, para consultar a fonte de tudo que existe, aí tudo bem. Cada pessoa tem o seu processo, respeite o seu processo, entenda quando é o seu momento, assim como foi para mim agora. Deus tem toda uma forma de trabalhar com a gente. O convite dele é aberto a todos. O convite sempre ficará aberto. Mas como você já deve ter conhecimento, tem uma coisa que chama liberdade, né? Que você não é bem uma liberdade, mas agora me faltou a palavra. Esqueci o nome da palavra. Na liberdade. Esqueci o nome da palavra. Enfim, você tem ali um espaço onde Deus sempre te convida. O convite sempre vai estar aberto para você estar próximo a Ele. Mas Ele livre-arbítrio, essa é a palavra. Então, você tem o livre-arbítrio de escolher ou não, de decidir ou não se aproximar dele. Mas vai ficar sempre a sua escolha. O convite está aberto, ele só se aproxima se você chamar. Se você chamar e falar, Pai, eu preciso conhecer verdadeiramente você. Eu preciso saber como que o Senhor age na minha vida. Eu não quero mais viver essas mentiras. Eu quero conhecer realmente quem é o Senhor na minha vida. Como que eu posso viver tudo aquilo que o Senhor disse naquele livro de 2000 anos que é verdade que eu posso viver. Já está escrito lá. Ele te fez tantas promessas, assim como Ele me fez. Então eu espero verdadeiramente que você possa largar todas essas coisas que não te aproximam daquilo que verdadeiramente é a espiritualidade genuína, aquilo que te aproxima da chama divina que é Deus. Eu sei que tem muitas coisas que você precisa quebrar, assim como eu estou quebrando esse processo. Com pessoas, preconceitos, até você mesmo, a sua entrega. Eu sei quanto é difícil você realmente decidir se entregar a viver uma única coisa. É muito difícil. Até hoje eu estou me reconstruindo do zero para muitos níveis de muitas coisas. E tá tudo bem, a vida é sobre isso. Então, jovem, fica aí essa dica. Falei pouquíssimo, mas falei bastante. Espero o próximo vídeo, vai chegar aí. Vou anunciar. Fiquem ligados. Espero que, assim como eu, vocês vão desenvolvendo nessa jornada que eu não sei qual que é. Estou descobrindo assim como vocês. Mas fica o meu relato para que vocês possam, pelo menos, que a chaminha que habita dentro de mim possa acender um pouquinho da vela que está um pouquinho assim, a chama que está um pouquinho apagada, mas que ela possa ser acesa dentro de você. É isso. Até o próximo vídeo.